Bora atualizar as notícias do Timão, porque tem uma dupla recuperada para reforçar o Timão no Clássico Majestoso. É quinta-feira, hein? E que história é essa de uma proposta por Félix Torres? Será? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom, rapaziada, final de semana, né? Data FIFA, começando a semana em que tem rodada. Tiveram alguns jogos atrasados aí no final de semana, também fiz alguns vídeos aí, alguns conteúdos aqui no canal, mas nessa rodada de meio de semana, o bicho vai pegar. E tem Majestoso, quinta-feira, é quinta-feira o jogo, tá? Dia 20 de novembro, na Neoquímica Arena, o clássico contra o São Paulo. São Paulo também com seus problemas, né? Muitos desfalques, lesões, aquela coisa toda, e tentando beliscar uma vaga na pré-Libertadores, ou pelo menos, né, na pré-Libertadores. O Corinthians ainda matematicamente sim, mas precisa dar uma resposta depois de 2 jogos, de 2 derrotas seguidas, uma delas em casa diante do Ceará e depois antes para o Red Bull Bragantino lá em Bragança Paulista. Tem novidades. No final de semana a gente teve alguns treinamentos, né, na sexta, no sábado, folga domingo, e o elenco está se reapresentando hoje para a gente poder tirar algumas dúvidas. Por exemplo, o volante Maicon, que muita gente torce o nariz, né? Mas ele é capitão, é um titular do Dorival, é um cara que até acho que de segunda função ali vem jogando bem. Ele não participou de 2 atividades, tanto na sexta quanto no sábado, uma tendinite no joelho. Se ele não treinar nessa segunda-feira, acho que ele tá fora desse jogo diante do São Paulo, né? Mas segundo informações preliminares do portal Meu Timão, é uma informação que não preocupa. Então, talvez tenha sido apenas uma precaução. Agora, se ele começar a se ausentar das atividades nas vésperas, né, na véspera do jogo, aí dificilmente ele vai a campo. Então, é uma situação para a gente ficar de olho nessa segunda-feira. Quem tá de volta é a dupla Vitinho e André Luiz, o volante. O Vitinho, num tempo recorde eu não digo, né, mas antes do previsto, depois de uma artroscopia no joelho, né, uma lesão de menisco, ele já está treinando normalmente e vai para o jogo, vai ser relacionado. O mesmo vale para o André Luiz, que teve uma entorse no tornozelo, uma lesão ligamentar que não chegou a configurar uma ruptura, mas que afastou ele praticamente um mês do time, e ele vinha entrando bem nos jogos, né? Marcou um gol contra o Mirassol, é um moleque muito, muito interessante, que tem que ser melhor aproveitado e que vai ser relacionado também, ele também está recuperado. Voltando para as dúvidas, na verdade, praticamente certezas, né? O Ranielli e o Hugo Souza não vêm participando de atividades, né? Eles têm alguns problemas, né? O Ranielli no adutor da coxa e o Hugo Souza também é uma pancada na perna, mas que gerou uma lesão muscular, né? Uma lesão até um pouco difícil aí, que afastou ele dos 2 últimos jogos. Ele não vem treinando, então eu colocaria os 2 fora hoje, tá? Tanto o Ranielli quanto o Hugo Souza. Vamos ver como desenrola durante a semana. É mais uma questão para a gente monitorar a partir dessa segunda-feira. E o Memphis Depay e o Félix Torres, eles estavam com as suas seleções, né? Apenas os 2 convocados na data FIFA e por isso não participaram das atividades, mas, enfim, devem retornar durante a semana, especialmente o Memphis, né? O Félix Torres, ele já não faz parte dos planos tem algum tempo. E é sobre ele justamente que eu queria falar com vocês. Que história é essa de uma proposta por Félix Torres? A questão é o seguinte, o Mateu Moreto, que é um setorista do jornal Marca da Espanha, acompanha lá as negociações envolvendo os clubes da La Liga, trabalha também com o Fabrício Romano, que todo mundo conhece, né? O Fabrício Romano tem alguns braços, né, em periodistas na imprensa, né? E o Mateu Moreto é um deles. Ele publicou na sua rede social de que algumas equipes da La Liga poderiam fazer uma proposta pelo Félix Torres nessa janela, a janela de inverno da Europa, né? Que é uma janela até um pouco mais secundária, mas que isso poderia acontecer. Vocês sabem que o Félix Torres, ele é fruto do transfer ban atual que o Corinthians tem, no valor de 40 milhões de reais que o Corinthians precisa pagar ao Santos Laguna para derrubar esse transfer ban. Ou seja, ele não foi um investimento barato, é um jogador de seleção equatoriana, inclusive está representando a sua seleção na data FIFA, não entrou em campo contra o Canadá, ficou no banco de reservas e pode ser que ele jogue alguns minutos diante da Nova Zelândia nesta terça-feira, onde o Equador acaba fazendo esse amistoso. E depois ele retorna ao Corinthians.
E aí eu quero dizer para vocês que o Matteo Moretto, né, o jornalista, ele colocou clubes como o Osasuna, como o Getafe, entre outros clubes que poderiam fazer uma proposta. Claro que o Corinthians está aberto à negociação, o Félix Torres não entra em campo desde o dia 27 de agosto, vai completar 3 meses sem que ele jogue pelo Corinthians, seja de lateral ou de zagueiro. E ele atuou nessa partida diante do Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Foi um período até que o Dorival estava sem ninguém para botar na lateral e ele acabou entrando por ali, um jogo fora de casa, né, um pouco mais fácil, né, para fugir um pouco da contestação da torcida. Agora, eu quero dizer para vocês que isso é muito possível de acontecer, porque o Félix Torres vai disputar uma Copa do Mundo. Ele vai representar o Equador no Mundial no meio de 2026. Acho até que se o Corinthians não vender nessa janela, pode ser que venda na próxima, exatamente por conta disso. É um cara que não deu certo no Corinthians, não tem nível para jogar no Corinthians, cometeu muitos erros, muitas falhas, mas é um cara que dentro da realidade do seu país, ele é um cara convocado constantemente, é um dos líderes, está sempre presente, estava no futebol mexicano, e por que não? Por que não? Acho que é um zagueiro alto, né? Aquela força física e tudo mais. A gente sabe também que alguns clubes periféricos da Espanha também não gozam lá de tanto prestígio técnico, né? Então eu não acho difícil que isso aconteça. Ele é um cara valorizado no mercado sul-americano, embora no Corinthians não tenha performado, não tenha justificado a sua contratação. Então, gente, eu acho bem plausível, não sei a ponto do Corinthians recuperar o investimento que foi feito, né? Ou pelo menos para derrubar esse transfer ban. Não sei se alguém vai pagar 40 milhões de reais, 5, 6 milhões de euros, né? Um pouco mais do que isso, não sei. Mas daqui a pouco se recupera uma parte, não vejo tão ruim assim, porque você libera, né? Alivia o salário, recupera uma parte do investimento, junta mais um pouquinho, paga o transfer ban, derruba ali, aí pode contratar e se livra de uma bomba, né? Com todo respeito, é o que se tornou o Félix Torres no Corinthians. Não traz benefício técnico, tá lá recebendo sem jogar e ainda assim gerou, que aí não é culpa dele, né? É culpa de uma má administração, uma dívida a ponto do Corinthians hoje estar impedido de contratar jogadores pela FIFA por conta desse transfer ban. Que loucura, hein? Félix Torres. Seria bom demais para ser verdade, né? E as demais informações aí, o que vocês estão achando? Dá para encarar o São Paulo com esses desfalques, alguns retornos? Durante a semana a gente projeta essa escalação direitinho aí para o Clássico Majestoso. Comenta aqui, inscreva-se no canal. Boa semana, eu volto na próxima. Tchau! Corinthians, seja bem-vindo ao Corinthians Fanáticos, todos os dias conteúdo exclusivo do Corinthians pra vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma notícia do Timão. O Corinthians que pode ter proposta pelo Wesley. O Corinthians pode lucrar com a venda do Wesley para o Sport de Portugal. O Wesley que está lá no futebol do Catar, né? Ainda tem uma porcentagem o Corinthians e pode conseguir uma grana aí sobre a venda do jogador. Deixa sua opinião, seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!